E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, esse aqui é o Comics and Code, e esse aqui vai ser o primeiro vídeo de um novo projeto que a gente vai acabar desenvolvendo aqui, né? É uma aplicação simples, tá, que a gente vai desenvolver. Esse aqui é um diagrama que eu criei para exemplificar o funcionamento dela, pode ficar tranquilo que ele é bem tranquilo, tá? Ficou um pouco grande aqui, mas o funcionamento dele vai ser bem simples. Essa aplicação, então, ela vai ser um teste de estresse de APIs. A gente já criou dois projetos, né? Eu vou colocar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse, as duas playlists. A primeira, a gente fez uma comunicação entre serviços usando o cliente HTTP, né, e um API Gateway, vai estar aqui em cima aqui no vídeo. E também o nosso segundo projeto aí foi uma API de cache, utilizando estratégias de cache local e distribuído com Redis, tanto no Java quanto no Node, né? Então vai estar aqui em cima também o cardzinho. Bom, a ideia aqui agora não é desenvolver uma API, porque a gente desenvolveu daí APIs, várias APIs aí nesses dois projetos. E a ideia aqui é criar uma aplicação que ela é muito importante quando você vai colocar uma API para rodar, tá? E por que ela é tão importante? O que é uma API, uma aplicação de teste de estresses em APIs? Não é especificamente só para API, pode ser para outras coisas, sistemas, softwares, desktop, qualquer coisa que vai ter uma quantidade muito grande de requisições sendo feitas, porque ele tem que aguentar uma certa porrada de requisições, tá? Quando ele for encarar uma certa volumetria, a gente tem que garantir que a maneira que essa aplicação está desenvolvida, ela vai de fato suportar essa quantidade de requisições. Geralmente você não vai precisar desenvolver uma aplicação do zero que faça teste de API de estresse, tá? A gente chama, na verdade, de testes de carga e estresse. Você vai precisar, basicamente, tem várias aí ferramentas de mercado. A que eu mais utilizo, que eu já utilizei no meu trabalho, inclusive, para validar algumas APIs que a gente desenvolveu, é o Apache JMeter, tá? O Apache JMeter ele é excelente. Tanto é que não é nem, o que a gente vai desenvolver aqui não é nada comparado ao JMeter, porque ele tem muita funcionalidade, ele tem muitos relatórios para saber como é que foi o andamento do seu teste de carga e estresse, ele é excelente. Mas o que a gente vai fazer aqui basicamente? Por que eu vou trabalhar com isso? Primeiro porque a gente desenvolveu algumas APIs, né? E segundo é para a gente conseguir trabalhar um pouco com um outro conceito na computação, que é o conceito de thread, né? De computação paralela, processamento assíncrono. Então, bom, eu até separei aqui alguns materiais para falar para vocês, por exemplo, o que é thread na computação? A thread, ela pode ser traduzida aí como linha ou encadeamento de execuções, tá? A thread, a tradução do inglês mesmo, vai ser linha, encadeamento. Porém, o que seria esse encadeamento de execuções, tá? A thread é uma tarefa que um determinado programa realiza. O que significa dizer isso? Né? Ela trabalha como um subsistema, sendo uma forma de um processo se autodividir em duas ou mais tarefas. Basicamente, o conceito de uma thread é você alocar um processamento único para a execução de alguma coisa, enquanto o seu programa principal ali vai rodando. E como que isso vai se encaixar aí no que a gente está fazendo, tá? Bom, basicamente, eu criei aqui esse diagrama. A gente vai executar via terminal, tá? Vai ser bem simples a execução aí. A gente vai digitar, vai ser feito em Python. Então a gente vai colocar Python, o nome do arquivo, né? No caso vai ser API stress test.py, ou o nome que você quiser dar para o seu arquivo. Daí a gente vai passar dois parâmetros, tá? A quantidade de usuários que a gente quer simular e a quantidade de segundos que a gente quer que esse projeto execute, tá? Que o nosso teste execute. Então, o que ele vai fazer? Se a gente informar que a gente quer simular 10 usuários simultâneos, então o nosso programa ele tem que ser capaz de identificar esse parâmetro de usuários, alocar 10 threads para fazer algum processamento em paralelo. O que vai ser? Então, durante, sei lá, 10 segundos, esses 10 usuários vão ficar mandando requisições para a nossa API. Assim, ele vai mandar uma requisição. Assim que finalizar essa requisição, ele vai mandar outra. Então, por que tem esse diagrama? Ó, ele tem um start aqui. Então, a gente roda o comando no terminal. A primeira coisa que ele faz, ele separa um thread paralelo para o timer. A gente vai ter um timer aí que vai rodar, né? Então, assim, se são 10 segundos, vai rodar lá 0, 1, 2, 3, 4, 5. E, em paralelo, ele vai alocar 10 threads, 10 threads para a gente, por isso tem user thread 1, 2 e n. Então, essa é a quantidade de usuários que você define no seu thread. E cada usuário aqui, ele vai ter um loop, que vai ser infinito, tá? Esse loop, que ele vai realizar requisições para a API que a gente configurar nas nossas configurações. E isso vai acontecer cada vez que o tempo estiver rodando. Quando o tempo finalizar, ele vai parar a execução de todas essas threads, tá?
a gente vai ter uma condição lá que, enquanto o timer estiver rodando, vai mandando as requisições. Ele manda, e pode ser que ele demore mais ou menos, porque pode ser que a nossa API na primeira requisição demore 10 milissegundos, e pode ser que na segunda requisição ele demore 20 segundos. Então, pode ser que essa thread fique parada enquanto as outras vão executando, porque ela está esperando a resposta da nossa API. E por fim, depois que finalizar tudo isso, a gente vai ter lá todo um array com todos esses dados dessas requisições, a gente vai calcular algumas métricas e mostrar ali no terminal qual que foi o resultado do nosso teste, tá? Então, quais são quais são aqui as métricas? A gente vai ter o total de requisições que foram realizadas, a disponibilidade, qual que é o percentual de sucesso, a quantidade de sucessos e de falhas. Então, a disponibilidade basicamente é o percentual de sucessos em relação ao total, tá? Se ele fez aí 100 requisições e só 10 falharam, então ele teve um sucesso de 90%. A quantidade de falhas, qual que foi a requisição mais rápida e a mais lenta, tá? A gente pode ter qualquer coisa colocar, você pode depois calcular muita coisa, você pode calcular o throughput dos seus testes para saber qual que é a média de entrada e saída que estava ocorrendo, você vai ter que pegar uma fórmula específica para isso, você pode aí verificar qual que foi a média de o tempo médio das requisições, tá? A gente vai colocar aqui para não se estender demais. Esse é o projeto finalizado porque eu já tive que desenvolver esse projeto, tá? Eu utilizei ele inclusive no meu trabalho, mas daí eu desenvolvi a minha própria versão, mais genérica, né? E acabei utilizando lá também por causa de uma tarefa muito específica, mas esse código é meu aqui, então a gente consegue trabalhar em cima dele. Tem toda a explicação que eu falei para vocês de como que ele vai funcionar, aqui tem o diagrama, explicando como que vai funcionar a questão da concorrência, do tempo e da requisição. A gente vai configurar a requisição basicamente assim, olha, vai ser um objeto mesmo, um dicionário em Python, que vai ter o método da URL, os dados, caso ele tenha algum body, tá? Se tiver algum body na requisição, e aqui os headers, por exemplo, da requisição, caso precise, tá? No nosso caso não vai precisar. E pessoal, a gente vai desenvolver isso aqui, eu vou utilizar a API de cache com CEP da aula passada, mas né, ela faz uma requisição para uma API externa, né, que no caso é a API do ViaCep. Eu só vou utilizar ela porque eu vou configurar menos de 1 minuto, então ele só vai fazer uma chamada à API de CEP, porque a gente sabe que funciona o cache. Não faça isso com uma API externa mesmo, não pegue, por exemplo, uma URL do YouTube, porque senão você vai mandar uma quantidade absurda de requisições para um sistema, para uma API que não é seu, tá? Então, isso não é legal. Então, qualquer coisa, cria uma API própria de vocês, deem um clone nesse caso você não tenha feito os outros 2 projetos aqui do canal, dê um clone no repositório do GitHub, baixe lá o projeto, instale as dependências e rode ele localmente na tua máquina, que eu acho que é até melhor para você ter rodando uma aplicação local, vai pesar um pouco no teu computador, mas é melhor do que você rodar isso numa aplicação externa, né? Você pode acabar derrubando essa aplicação e coisas do tipo. E é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu separei alguns exemplos de o que é uma thread, como que ela vai funcionar e coisas do tipo, para vocês entenderem que tudo isso vai estar ocorrendo em paralelo, e quando o timer finalizar, vai finalizar a execução de todas as threads, a gente vai calcular as métricas e mostrar os resultados. Beleza, pessoal? Essa aqui é a explicação do projeto. Espero vocês aí na próxima aula. Muito obrigado e até mais.